Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Eudes Scarpeta e nós vamos falar hoje de riscos no Anilox. Provavelmente a coisa mais desafiadora que você tem, se você é um operador, se você trabalha na fábrica ou um gestor, não importa, se você está ligado à nossa área de flexografia, riscos no Anilox é um dos maiores desafios. Fique aí e vamos ver isso. Muito bem, quem nunca teve que descolar o clichê, colar em outra posição, deslocar a centralização do clichê, porque o anilox que você está usando tem um risco bem naquela posição. Aí você teve que descolar todos os clichês e mudar. Talvez, se a sua máquina permite e o anilox permite, mudar o anilox de lado, inverter ele, a posição dele, para que o risco que está aqui vai para lá ou vice-versa. Riscos no anilox é uma das coisas piores que existe na flexografia, porque não tem muito o que fazer. Costumo dizer o seguinte, por exemplo, se você perdeu um clichê, por alguma razão amassou um clichê, estragou, rasgou por alguma razão durante o processo de impressão, é provável que em algumas horas você tenha o clichê reposto. Se você tem clichêria interna, é mais fácil, mais brevemente você provavelmente vai conseguir o seu clichê. Se você tem um problema com tinta, tinta também não é difícil conseguir. Você tem um estoque de tinta e mesmo assim o fornecedor consegue arrumar uma tinta para você muito rapidamente. A mesma coisa podemos falar de facas, por exemplo, né? Dr. Blade. Podemos falar de vários outros insumos. Mas uma coisa é certa, anilox você não consegue de hoje para amanhã, não é mesmo? Assim, esse desafio é muito grande hoje. E o problema de risco no anilox é um dos piores que eu conheço dentro dos problemas que envolve a produção em flexografia. E risco é claro, né? Evidentemente, se existe um risco no anilox, esse risco passa para o clichê, que por sua vez passa para o impresso, e aí nós temos o problema definido. Bem, a pergunta é, o que nós vamos considerar aqui? Nós vamos ver, primeiramente, precisamos entender, são as causas dos riscos. Qual é a causa? Quais são as principais causas? E uma vez que nós sabemos as causas, eu vou dar algumas dicas importantes aqui, algumas ideias, sugestões, para que você possa minimizar ou até mesmo acabar com os riscos em anilox na sua fábrica. Combinado? Então vamos lá. Bem, o que são esses riscos? São marcas longitudinais que se apresentam na superfície do anilox no sentido radial do mesmo. Então, estou falando sobre isso aí. É claro que existem outros problemas relacionados ao anilox. Por exemplo, estou falando de risco aqui, mas batidas e assim por diante, tá bom? Algumas coisas que nós vamos ver aqui se aplica ou pode ficar como sugestão também para você aplicar. Se você aplicar, vai ajudar você também nessa questão de batidas. Mas especificamente no nosso bate-papo aqui, eu quero falar de riscos. E o que esse problema gera? É claro que, inevitavelmente, você vai ter esses riscos na impressão. Às vezes, o risco é muito leve no anilox e ele não chega a passar para o impresso. Mas, cedo ou tarde, conforme acontecer, pode, dependendo do que você estiver imprimindo, pode ser que ele passe sim para o impresso e algumas vezes fica bem marcado. Então, tá aqui, são essas marcas longitudinais que aparecem no impresso e quando você olha no anilox, você vê que o anilox está riscadinho aí. Quando nós colocamos uma lente, uma câmera, essa é uma microfotografia, o que a gente observa aí? A gente observa que o risco no clichê ele faz esse sulco aqui. Alguma coisa raspou a superfície do anilox suficientemente para criar um vale. Às vezes isso é uma linha fininha ou não. E essa microfotografia mostra exatamente o que acontece. É só desse tipo, desse jeito? Não, tem vários outros tipos. Por exemplo, aqui o risco foi muito grande, né? Proporcionalmente, se a gente pegar aqui esse anilox, um anilox aí de 400, acima de 400 linhas, então alguma coisa raspou o anilox de uma tal forma, como você vê aqui, que chega a impressionar, não é mesmo? Também é o risco no anilox. E as prováveis causas? Bom, basicamente, as causas são impurezas na tinta, por exemplo, poeira,
limalha de faca que incrustam entre a faca e o anilox, defeitos na faca, como qualidade ruim do aço, próprio acabamento do anilox, porosidade do anilox. Tem vários pontos relacionados. Então vamos lá, recapitulando. Você pode ter um problema de sujidades na tinta, você pode ter um problema relacionado à faca ou ao sistema Dr. Blade, ou pela qualidade da faca, do aço que foi feita a faca que não é bom, ou pelo manuseio errado, por exemplo, batidas, dentes na faca, montagem incorreta da faca. E o terceiro ponto é que o próprio anilox pode ter a sua fragilidade. É isso que nós vamos ver aqui. Bem, primeira dica importante que eu vou dar para você é que mantenha a tinta limpa. Acima de tudo, mantenha a sua tinta limpa. Como é que se faz isso? Bom, tem muitas coisas que você pode fazer. Uma das coisas importantes, por exemplo, nesse caso aqui, nós filtramos a tinta. Sim, coamos, né? Grosso modo falando. Porque havia vários problemas relacionados a risco. E de onde que está vendo isso? Bom, a tinta, dificilmente você vai ver, olhando para ela, que ela tem alguma sujidade, algum problema, alguma impureza. Porém, ela tem e você não vê. Então, o que nós fizemos? Criamos ali um coador, vamos dizer assim, e ali fizemos a filtragem. Curiosamente, como você vê nessa foto aqui, apareceu, por coincidência, esses dois pedaços aqui. Eles falaram, mas que é isso? Né? De onde vem esse pedaço, isso aqui? Isso é um plástico, né? Quando nós pegamos na mão, e aqui eu estou ampliando para você. Né? Fiz a fotografia na tela, onde a gente filtrou, e aqui fiz uma microfotografia. Então, onde vem isso daqui? É um lacre do balde de tinta. Então, o balde de tinta aqui, nesse caso, era um balde que vinha com um lacre de plástico. Quando ia abrir esse lacre da lata, do balde de tinta, o lacre voava longe. Ele quebrava e voava. E caía dentro da tinta. Coincidentemente, nós acabamos por pegar aí dentro da tinta. Você fala, não, mas esse é um PEG, ele é grande e não chega a realmente causar algum dano. Bom, primeira pergunta, será que realmente não causa? Mas mesmo que ele não cause, uma coisa ficou demonstrada, que a tinta estava, o manuseio da tinta, a maneira como a tinta estava exposta, aberta ali, ela estava sujeita a cair qualquer tipo de coisa dentro dela. Uma das coisas que pode acontecer, por exemplo, é o operador, e eu vi isso N vezes, dezenas de vezes, o operador ele usa o pé para fechar a tinta. Isso quando fecha, né? Então, o reservatório de tinta ali próximo da máquina, ele muitas vezes fica aberto. E ali, se ficar aberto, o que vai acontecer? Pode cair sujidade. Mas eu vejo, às vezes, quando o operador é cobrado, o ajudante, enfim, muitas vezes ele está com alguma coisa na mão e ele usa o pé para fechar. Então, ele mete o pezão lá, puxa. E como é que será que é a bota dele, né? Bom, a sugestão fica então para você fazer alguma maneira de você fazer filtrar a tinta, ou coar a tinta, né, numa linguagem mais popular. Isso vai te ajudar muito na questão. Por quê? Porque ao coar a tinta, você vai impedir que sujidades, que pedrinhas, que areia, que poeira, que seja lá o que for, esteja dentro da tinta. E essas coisas não vão parar lá na faca, porque o sistema, né, vai acabar levando na faca, se você tem um sistema de transporte da tinta aí. Aqui, importante então, primeira coisa importante é manter todo o sistema fechado, quer dizer, as latas, tudo que você vai usar ali precisa estar fechado, porque se não estiver fechado, será que na sua fábrica não venta em algum momento? As portas ficam sempre fechadas? A maioria não é assim. Né? Hoje as empresas estão fechando por questões da ISO, a questão da ISO 14001, por exemplo, da FSSC 22, de segurança do alimento. Então, por essas razões. Mas não é a maioria das empresas. A maioria das empresas não tem uma fábrica fechadinha. A fábrica é totalmente aberta. Ao ser aberta, ela está sujeita a poeira. Às vezes a poeira ela vai ficando no teto, e quando bate um vento ela cai. E se a tinta estiver aberta, vai cair na tinta. Um uso importante também é o filtro magnético, que é desprezado muitas vezes o filtro magnético, mas ele é extremamente importante. Por quê? Ora, a faca ela vai se desgastar. Conforme a faca se desgasta,
Para onde você acha que vai a limalha, né? Ou seja, aquela poeira de aço que sai da faca? Ela vai para a tinta. Então, é necessário, sim, um filtro magnético, que pode ser, às vezes, até um bolachão que o pessoal coloca ali no fundo da banheira, do reservatório, mas esse filtro magnético ele serve para captar, para pegar a tinta passando para ali. Ele vai segurar qualquer coisa que seja de aço, que seja metálica. Bom, isso posto, claro, vai ficar, essas limalhas de aço ficarão ali. É claro que tem que se fazer a limpeza. Aqui é um exemplo, uma outra fotografia, tirei bem de pertinho para você ver esse pino aqui, ele é magnético, então ele fica encaixado aqui dentro. Então você tem um filtro de tinta, mais o filtro magnético, filtro que às vezes o pessoal não respeita. Bom, o filtro magnético, esse filtro aqui, olhando assim de uma microfotografia, olha só o tanto de metal que ele pegou. E isso em algumas horas. Então, você deixa ele trabalhando ali, no final de 8 horas, sugiro que você faça a limpeza até antes de 8 horas de produção, mas na pior das hipóteses, faça isso, né, a limpeza de 8 em 8 horas, pelo menos, e você vai ver. E aqui a gente vê de tudo. Olha que interessante, isso aqui não é um fiapo de outra coisa, de plástico ou um fio de cabelo. Isso aqui é um fiapo de aço, que saiu da faca. Então, por isso aqui você começa a ter noção da qualidade do aço da sua faca. Faça esse teste também. Pegue o filtro magnético, não limpe ele, passe solvente puro, lave com cuidado, vai lavando, lavando, até ficar só o aço, igual eu fiz aqui, né, nessa foto aqui. Nessa foto a gente lavou com cuidado e ficou só o aço preso aqui. E aí você começa a ver a grana, né? Ou seja, você começa a ver as partículas desse aço que saiu da faca e foi para o sistema circulatório. Essa é uma das principais causas aí de cilindros riscados, ou seja, são facas que geralmente se compra a valores muito baixos. Então, uma coisa boba que eu não recomendo você fazer é economizar em faca. E eu sei que a maioria das empresas economizam faca, e é um valor irrisório a faca, em relação a toda a perda que você pode ter. Um anilox riscado com uma faca ruim, porque ela tem um aço ruim, e ela solta limalha de aço grande, vai te estragar, né, o seu anilox, e você vai perder um anilox que custa caro. Além disso, é a perda do anilox que você tem ali. É aquela mudança que você tem que fazer, que você tem que inverter o lado, você tem que trocar a colagem de lugar, porque existe um risco no anilox. Na verdade, tem ou não tem razão? Conheço bem, tá? Evite subir nos grupos impressores. Bom, essa é uma sugestão que você fala, mas espera aí, tá esquisito, né? Por que eu subir no grupos impressores? Não, eu vou te mostrar aqui, olha. Te mostrar aqui. Aqui. Operador na boa intenção, tá bom? Não estou culpando ninguém, não. O operador aqui na boa intenção, ele precisa subir na máquina impressora. Ele está com o pé aqui, olha, se você observar, ele não está com o pé no anilox. Existe um ferro aqui, né? Essa é uma máquina de fabricante fora do Brasil. Tem um ferro aqui em cima. E ele colocou o sapatão dele aqui, né, o pé em cima do ferro. Então, pode parecer que ele está com o pé no anilox, ele não está. Então não tem problema. Ué, ele colocou ali, ó, ele está certo, né? Tá certo, então vamos ver mais uma foto aqui. Vamos pegar esse, dar uma foto do sapato dele em outro momento. É a mesma máquina, o mesmo operador, tá bom? Agora ele ajoelhou na plataforma ali. O que você está vendo aí? Como é que está o sapato dele? Será que não tem pedrinha, sujeira, etc? No momento em que esse operador ele fez esse movimento com o pé, certamente aqui, ó, esse movimento aqui que ele fez, ó, essa curvatura aqui com a bota, a sujeira caiu no anilox aqui. Ou você acha que não caiu? Fala para mim. Seja sincero. Né? Essa não é uma foto montagem, isso não é uma foto que eu peguei de internet. Né? Essa é uma foto de arquivo meu. Né? Então, olha só. Tá vendo aqui? A sujeira. E olha que eu vou te falar que talvez nem esteja tão sujo. Você que está me assistindo aí, talvez ainda pense, não, saber da minha empresa, né? Como é isso aqui? Terrível. Muito bom. Outra coisa também que pode cair ou levar sujeira para o sistema Anilox Dr. Blade tinta.
Essa foto é intrigante aí, mas essa foto é do carrinho onde se leva as camisas, por exemplo. Se você utiliza a camisa Anilox, essa foto é do piso do carrinho do Anilox, que você vê os tubos de PVC, onde o carrinho, onde os Anilox são encaixados, e aqui você vê o Anilox. Amigo, fala comigo, pensa comigo aqui. Você não acha que esse Anilox aqui, olha só isso aqui, ó. No momento em que ele vai colocar esse Anilox na máquina, você não acha que essa sujeirinha possivelmente vai cair dentro da máquina, nos grupos de baixo, por exemplo? Não vai cair ali no sistema Anilox Dr. Blade? Vai ou não vai? Seja sincero, fala para mim. Eudes, você está paranoico. Você, Eudes, está paranoico. Você acha que isso vai acontecer? Acho que vai acontecer, sim, tenho certeza absoluta. Não tem a menor dúvida. A lateral da Anilox ali, ela vai sujar. E olha que aqui está no carrinho. Muitas empresas colocam no chão. Vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. A escolha da faca também é importante. A ponta da faca, se ela é chanfrada, arredondada, se a lamela, né, no caso ali, essa parte aqui rebaixada, nós chamamos de lamela, tá bom? O fabricante também chama de lamela. Ela não pode ser consumida até aqui em cima. Ela tem que, antes de terminar essa parte aqui, você tem que parar de usar ela. Então você tem que saber quanto tempo, e isso vai variar um pouco. Variar em função de quem? Vai em função da tinta, por exemplo. A tinta branca, pigmento de óxido de titânio, ele é um pigmento muito duro. Portanto, ele consome muito mais rápido a faca do branco. Na verdade, você tem que trocar muitas vezes a faca do branco, às vezes 2 vezes mais a faca do branco do que a faca de qualquer outra cor. Por quê? Porque o branco gasta mais. Então tem que saber a hora de trocar. Você não pode ir comendo ali a faca até o toco, né, como se diz. Por quê? Porque ela vai soltar pedaços maiores. Esses pedaços maiores vão voltar para a circulação da tinta. Pode ser que nem tenha sistema de filtro magnético, pode ser que ele passe direto, ou até mesmo pelo filtro magnético, né, em algum momento, e volte para a faca. E ali vai incrustar lá dentro do Dr. Blade, entre o Anilox e a faca. E ele vai ficar girando horas ali dentro, provavelmente vai riscar seu Anilox, você vai perder esse Anilox logo logo. É incrível que algumas empresas têm todos os Anilox riscados, até os novos. Né? Aqui eu faço até uma brincadeira com a Gillette, por exemplo. Né? A Gillette ela tem faz o corte, e esse corte precisa ser preciso. Eu disse, mas a faca ela corta alguma coisa? Sim, ela corta a película de tinta que está na superfície da inox. Então ela vem cortando, né, entre aspas, cortando essa película. Precisa ser suave. Isso não pode ser pressionado, né? Precisa tomar cuidado. Esses riscos aqui, por exemplo, são causados por facas e da maneira inapropriada. Então, riscos vão te gerar grande problema. Então, aqui mostra, por exemplo, o excesso de tinta que acontece. Nesse caso, ele não está raspando, a faca não está raspando como deveria. Ela deveria raspar um pouquinho mais para baixo aqui. O que o operador tende a fazer? Ele tende a forçar o sistema Dr. Blade. E ao forçar o sistema da Dr. Blade, ele dá pressão. E isso também pode ser muito prejudicial. Aqui nós vamos ver alguns conjuntos que são sistemas de faca. Eu estou falando muito aqui, provavelmente se você é de banda estreita, não se identificou muito com algumas coisas, algumas fotos que eu mostrei aqui, porque realmente, vamos dizer assim, é mais crítico no sistema de banda larga essa questão. Em banda estreita, acontece menos o problema de riscos. Né? Em geral, o que a gente vê são anilox melhor cuidados. Por quê? Porque são anilox mais fáceis de manusear. O sistema também utilizado ali para o sistema de tinta é diferente, mas tem os seus riscos. Então, esse é o sistema tradicional, né? Tradicional de Dr. Blade, onde você tem a câmera Dr. Blade, o anilox, o porta-clichê, o contrapressão. Pode ser um tambor central ou um contrapressão, etc. Muito bem. Daí, se eu dou mais pressão na faca, isso não vai raspar mais. Isso é uma coisa importante que você precisa entender. Maior pressão da faca não significa maior raspagem. Pelo contrário, pode ser que a tinta comece até passar por baixo, porque ela acaba entortando, vamos dizer assim. Eu já vou falar mais disso. Né? Bom, aqui nessa imagem, olha só essa faca montada. A faca estava pronta para ir para a impressora. O que você observa aqui? Eu vou ampliar para você. O que tem aqui? Vamos ampliar. Tem isso aqui, ó. Tem um dente.
Alguém bateu aqui sem querer. Na movimentação, no transporte, ou porque essa faca ficou exposta, ficou com cavalete, coisa assim, seja lá como for, eu não sei te dizer como é que essa faca está batida, mas ela está batida. Provavelmente na hora que que o montador da faca colocou, ela não estava assim. Pode ter acontecido, acho difícil, né, o operador ter colocado. Provavelmente se aconteceu, ele não viu. Mas isso aí, o que você acha que vai acontecer? Você não acha que isso aí vai riscar o anilox? Vai riscar com certeza o anilox. Outra coisa comum também e que vai gerar riscos no anilox é essa quebra, como você vê aqui nessa imagem, essa quebra lateral. Essa quebra, normalmente, ela se dá porque o pessoal não toma cuidado, ou porque coloca no chão, por exemplo, e aí bate no chão duro, ou no próprio carrinho de transporte do anilox, ele não tem uma proteção, um feltro, então o anilox bate ali e vai quebrando isso daí. E essas partículas, muitas vezes, quebram-se também dentro do Dr. Blade. Para onde você acha que vai parar esses pedaços de material aí? Para dentro do Dr. Blade. E assim, é coisas que difícil realmente de acreditar, mas que a falta de cuidado, né, vão gerando um problema muito grave. Isso vai se acumulando com o tempo. Então, anilox não pode acontecer isso. Se acontecer, esses pedacinhos que se soltam, que na verdade é a parte, ou seja, a superfície da cerâmica, a cerâmica é uma casca de ovo na superfície do anilox. É como se fosse uma casca de ovo. Então, esses quebradinhos, pedacinhos, mesmo que sejam microscópicos, eles facilitarão e riscarão o seu anilox. Aqui, anilox no chão. Uma cena que muitas vezes, infelizmente, é até comum. Olha a sujeira que está isso aqui. Mas eu vou te falar uma coisa, o problema nem é só isso. O maior problema qual que é? Diga você para mim. O problema é que esse anilox vai cair. Alguém vai esbarrar nesse anilox cedo ou tarde. Não é possível que dia após dia, e você veja lá o seguinte, isso aqui é rotina, hein? Isso aqui não é exceção, isso aqui é a regra. Então, nessa empresa, por exemplo, ó, eles até delimitaram o chão aqui, ó, marcaram no chão que aqui tinha esse baldinho aqui dentro solvente, provavelmente uma coisa para limpar, mas isso aqui já era delimitado. Ou para melhorar a situação, coloca até um papelão aqui no chão, né? O que não ajuda em nada, é zero de ajuda. Alguém vai esbarrar aqui, isso vai cair. E olha que aqui só tem um, provavelmente eles até coloquem mais aqui. É a situação da vida real. Aqui, mesmas circunstâncias, né? Circunstâncias da vida real. Problema grave aí. Isso aqui vai acontecer um acidente. E aqui, os anilox guardados. Opa, guarda o anilox lá. Todo irregular, né? Essas capas ruins aqui, essas capas aqui provavelmente nem protegem tanto. Outra coisa que pode riscar anilox é isso aqui, ó, a capa suja. Então ele coloca a parte suja em contato, quer dizer, aqui não tem parte limpa, né? Mas em contato direto com o anilox. Qual é o resultado? O resultado é que pode riscar. Às vezes o camarada, por alguma brincadeira, alguma coisa, ele faz esse movimento na capa, se tiver uma pedrinha ali, e isso não for de feltro, né, essa capa aqui, por exemplo, é de PVC, você vai ter problema. Aqui, uma outra situação. Duas outras situações aqui. Vamos lá entender as situações. Primeira situação. A faca está montada irregular. Você vê que esse lado de cá, a faca está retinha. Mas deste lado, o montador da faca não foi cuidadoso. Isso aqui vai gerar um desgaste desuniforme na raspagem da tinta. Pode até comprometer a sua impressão. Mas o maior problema é que ele vai desgastar irregularmente. Ao se desgastar irregularmente, pode gerar pedaços também que se descolam ou que saem daqui, que são limalhas de aço, que pode voltar para o sistema. Então, outro problema é montagem da faca ruim. O operador não é bem instruído para fazer. Você fecha a faca, monta, se tiver parafuso, ela é do centro para fora, sempre no sentido do centro para fora. Monte a sua faca do centro para fora. Você vê que aqui ficou bom, mas aqui não. E olha só aqui dentro, qual o problema aqui? O problema, sim, meu amigo, é poeira.
Essa faca foi montada, provavelmente ficou em algum canto, lá de fora, por exemplo, na empresa. É comum as facas serem montadas num lugar aberto, e lá fica. E mesmo que não seja aberto dentro da empresa, tem sempre a poeira. Então a poeira vai caindo ali. Sabe o que vai acontecer aí? Ninguém vai limpar isso aí. Isso aí vai direto para a máquina. Está sujo, não tem condição. Isso aqui vai riscar inox. Então, meu amigo, mais uma vez, você está muito paranoico. Não estou não, não estou não. Ah, mas na minha empresa o pessoal limpa isso aí. É limpa? Que hora que ele limpa isso aí? Né? Que momento que ele vai limpar isso aí? Ele limpa realmente direitinho? Tem certeza? Não ficou nada? Não, a gente até bate ar isso daí. Amigo, previna isso aí, não vai bater ar. Primeiro que ar não se deve fazer isso, né? Não se deve brincar com ar desse jeito. Você pode ferir alguém, inclusive, uma partícula pode voar no olho de alguém. Então, o ar comprimido não serve de vassoura. Se você usa na sua empresa, eu vou te dar essa dica. Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas ao mesmo tempo tem, né? Por quê? Outra coisa, o cara vai limpar a máquina com ar comprimido. O ar, ele não é vassoura, ele tira a sujeira de um lado e joga para o outro. Ele tira daqui e joga para cá, daqui joga para cá. E daqui joga para o anilox. E seu anilox vai riscar por causa disso, porque você fica limpando máquina com jato de ar. Então, sim, sou um tanto quanto paranoico, sim. Para mim, tem um negócio que eu gosto de falar que é tolerância zero. Aqui é um exemplo bom e ruim, por exemplo. As facas foram montadas, então elas estão esperando e o pessoal cobriu a faca com o quê? Com uma película plástica. Na sua empresa trabalha com plástico, cubra. É com papel, cubra com papel. Cubra com alguma coisa. Uma bobininha de stretch, por exemplo, vai durar a vida inteira na sua empresa para você fazer isso aí. Então você montou, e é claro que a faca vai ter que ficar virada para cima, porque se você virar para baixo, né, como no cavalete aqui, por exemplo, o peso vai machucar a faca ali também. Também não pode deixar isso virado. Mesmo se ela ficar em pé, em algum cavalete em pé, também não é bom, porque vai estar aberto. Então, sempre que fizer a montagem da faca, ela não vai ser utilizada nas próximas 2 horas, ela só vai ser utilizada mais tarde, só vai ser utilizada à noite, ou amanhã, ou outro dia, as facas vão ficar prontas aguardando alguém buscar, você tem que cobrir essas facas, senão você corre o risco de acontecer isso aí. Aqui é um exemplo de utilização, né? Essa faca aqui já foi utilizada, a gente vê que está até sujo, então ele já passou por uma prévia limpeza, alguma coisa assim, e você deve cobrir. E ao cobrir, olha só, tá vendo como tem bastante poeira aqui em cima? Você vai ficar surpreso de quanta poeira tinha aqui. E se o pessoal não tomar cuidado, isso daí vai parar no equipamento. Outro sistema, aqui é o sistema Dr. Hole, comum também para muitas empresas de banda estreita. Rolo tomador, passa para o anilox, que passa para o clichê. Nesses casos, é mais difícil acontecer riscos no anilox. Por quê? Porque não tem nada aqui que possa fazer com que ele risque. A não ser o transporte dele e tal. E aí é outro problema de batida. Aqui é o sistema de faca reversa, né, ou faca negativa. O que essa faca faz? Esse sistema é muito comum em banda estreita, como você vê aqui. Você tem um anilox, que a faca ela fica cortando mesmo, literalmente ali. É perigoso. O perigo aí não está em ter alguma coisa na tinta, pode acontecer também. O maior problema é a faca em si. Por exemplo, se tiver um dente na faca, se você não perceber, porque a faca aí, você remove ela, às vezes por alguma razão, não vê, pode bater, no momento que você coloca ali, pode acontecer também o risco no anilox. Então, é um sistema de faca negativa. Aqui é um exemplo de faca positiva, isso para alguns equipamentos até, por exemplo, papelão do lado pode ser feito assim. E aí, gente, vamos falar de uma coisa que pode acontecer. Então o que eu devo fazer? Eu filtro a tinta, eu filtrei a tinta, eu mantive meus Dr. Blades montados, todos eles, todos protegidos. Antes de colocar, fiz uma checagem de que está totalmente em ordem, não tem sujeira nenhuma. Todas as minhas reservatórios ali de tinta estão todos fechados. Eu utilizo todos os filtros necessários para o sistema de bateção. Eu utilizo também o filtro magnético. Eu tomo todos os cuidados. E mesmo assim, eu coloquei um anilox novo na máquina e ele riscou. E agora?
Isso nos leva ao terceiro ponto. Você lembra que eu falei? Um ponto que poderia ser, eu falei da tinta, a tinta pode estar contaminada. Outro ponto pode ser a faca. O que na faca? A qualidade da faca, né, do aço que é feito a faca, e também o manuseio da faca, a maneira de se fazer, a maneira que você manuseia e toma cuidado com a faca. Uma coisa que eu ainda ficou em dúvida é o seguinte, a faca ela deve ser colocada com o rebaixo para fora ou para dentro? Então não perca, eu já vou responder no finalzinho aqui, já vou responder essa pergunta. Não é? O rebaixo da lamela tem que ficar virado para o anilox ou para dentro do Dr. Blade? Como é que tem que ser? Eu já vou responder isso. Antes, o que acontece? Por que anilox novo, às vezes, pode acontecer de riscar? A resposta está aí. Pode ser um problema de porosidade da cerâmica. Nessa foto que você vê aqui, a cerâmica ela tem 1% de porosidade, é o ideal. Então, é uma microfotografia de um corte do anilox. Então, a microfotografia revela que a porosidade aqui está em 1%. Perfeito, está ótimo. E aqui, gente, uma porosidade de 2 a 15%. E, aliás, a microfotografia flagrou uma microfissura, inclusive, que é uma coisa muito, muito, muito grave. Por quê? Porque uma vez que você vai fazer a limpeza de anilox, se o produto for ácido, por exemplo, ele pode penetrar aqui e levantar uma bolha. Ou, se você estiver trabalhando com base d'água, por exemplo, pode acontecer algo semelhante. Mas o maior problema é isso aqui, ó, porosidade do anilox. Se o anilox for muito poroso, ele não vai resistir às facas, porque a faca é um aço raspando a superfície do anilox. Ele vai gastar, isso é normal de acontecer. Então é um erro comum as pessoas acharem que o anilox ele não é um consumível. Na minha opinião, e essa é a minha opinião, quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, se você acha isso ou não. Quero saber a sua opinião. Se o anilox é um consumível ou não. O que é um consumível? Tinta é consumível, você consome. Faca é um consumível, você tem que trocar. Não é? Produto de limpeza de anilox é um consumível. Os materiais que você usa para impressão é um consumível. E o anilox? Ah, o anilox é um acessório. Não, na minha opinião, ele é muito mais do que um acessório. Ele é também um consumível. Por quê? Porque ele vai gastar. A faca não gasta? A única diferença é que ele demora um pouco mais para gastar. Mas em 3, 4, 5, 6 meses, dependendo do uso, em 6 meses o anilox já teve um desgaste acentuado. Talvez não suficiente para você ter que mandar regravar, mas é um desgaste acentuado. Então essa pode ser uma das causas aí. Aqui é uma fotografia, essa foto é eu que tirei também. Anilox novinho, nem foi para impressão. E ele estava com essa aparência. Essa não é uma boa aparência para o anilox. O anilox, quando você recebe, e aliás, essa é outra história que eu acho que um dia eu vou contar aqui para vocês e mostrar para vocês, é como fazer inspeção do anilox corretamente. Inspeção não quer dizer só medir BCM, não. Inspeção é verificar também a aparência dele. Ele precisa ter uma aparência de grafite, né, da cor cinza, e aquele cinza tipo grafite, só que totalmente uniforme e não com essa aparência meia rajada, como a gente vê aí. Isso é um indicativo ruim. Esse anilox foi mal feito. Se você observar bem, talvez você não consiga ver aí, mas aqui ele até aparenta um relevo, né, um pequeno relevo. Então alguma coisa não foi boa, não aconteceu bem nesse anilox aí. Como a maioria das vezes as empresas não têm nada, não tem como fazer uma inspeção microscópica, então se ele tem um problema ou não, você só vai descobrir muito depois. E se ele risca, logo de cara que você coloca na máquina, e você tomou todos os cuidados, então a terceira possibilidade é que a cerâmica do anilox ela pode ter algum problema. Que tipo de problema? Porosidade excessiva. Combinado? Fica aí a dica para você, talvez você não soubesse. E aqui é maravilhoso, né? Essa foto aqui, essa situação, um operador veio me trazer esse pano aí. Esse pano você já reconheceu, são aqueles panos industriais, eles são lavados e retornam para a gente. Para onde eles são, para onde eles vão e qual o retorno que eles têm, nem sempre o que você mandou é o que volta para você. E pode até ser que volte, mas nesse caso, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um cavaco de torno, de torneamento. É aço isso aqui, é um fio de aço.
e ele enganchou aí de uma tal forma. Quando o operador, o auxiliar, não lembro, foi pegar, tomou, né, uma espetada no dedo, assustou quando ele pegou o pano, era assim. Sabe o que ele ia fazer com esse pano aí? Limpa isso mesmo, limpar anilox. E se ele não vê essa limalha? Essa limalha é grande, né? Aqui está bem ampliado e tal, mas ela realmente é uma limalha não, né? É um cavaco de aço aí grande. Mas poderia ser um pequeno. Você vai passar no anilox e vai riscar. Então olha os cuidados que você tem que ter. Você acha mesmo que é paranoia minha, né? Tudo isso que nós estamos falando? Muito bem, agora eu vou responder aquela pergunta, aquela questão importante. Eudes, o rebaixo da faca tem que ficar para dentro ou para fora do anilox? Ou eu poderia colocar uma para dentro e outra para fora? Bom, na minha opinião, e essa é a minha opinião, tá bom? Eu acho que tem que colocar as duas para o lado de dentro. Eu sei que é meio polêmico, tem gente que acha que deve ser para fora, mas eu vou falar um negócio para você. Eu já estudei bastante o assunto, já fiz bastante experiência com isso também, e o melhor resultado que dá é você colocar o rebaixo para dentro do Dr. Blade, tá bom? Por que é importante isso? Porque no momento que o Dr. Blade, a lâmina, aquele rebaixo está para fora, ele começa a comer ali e começa a desgastar aquela parte, e ela vai desgastar também de uma maneira uniforme. E pode, de alguma forma, soltar pedaços maiores. Então, quando você inverte, fica melhor para a raspagem. Ele raspa melhor, inclusive. Então, por essa razão, você deve colocar as duas facas para dentro. Alguns falam assim, mas poderia ter uma faca de contenção apenas, ela virada para o outro lado e tal. Olha, eu não recomendo, porque no final das contas, alguém vai montar essa faca aí e pode inverter, por exemplo, pode montar errada. Então, pelo fato de que pode haver confusão, montagem errada, eu sugiro para você fazer de uma maneira única, tá certo? Mas essa é a minha experiência, que eu já pesquisei em outros sites, fabricantes multinacionais, por exemplo, de faca, e recomendo que seja feita dessa forma que eu estou falando, tá bom? Mas pode fazer, claro, do seu jeito, se não estiver dando errado, e se você não tem risco nenhum no anilox, ótimo, segue fazendo como você achar melhor. Bem, chegamos ao final, e se você gostou desse conteúdo e quer mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, também faça algum comentário e diga a sua opinião também. E se você quiser conhecer mais sobre flexografia profundamente, eu tenho um curso chamado Flexografia Guia Completo e eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse curso ele tem mais de 100 aulas gravadas. É um curso 100% online e você vai conhecer praticamente tudo sobre flexografia, banda estreita, banda larga, papelão ondulado, enfim, conceitos fundamentais, conceitos mais aprofundados. É o curso, o nome já diz tudo, é o guia completo de flexografia, tá certo? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.